Grosso e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo de assistidos do mês e dessa vez realmente vai ser assistidos de um único mês, que é o mês de março, já que estamos em quarentena, né, ao menos a maioria das pessoas, né, quem pode está em quarentena e quem não pode, eu sei, está fazendo o máximo para se proteger, né. Então eu decidi fazer o mês de março mesmo, já para trazer algumas ideias aí para quem tá em casa, ou mesmo para quem quer aproveitar o fim de semana para dar uma relaxada, porque né, a gente escuta falar muito sempre sobre toda essa situação de como tudo isso é problemático, então sempre é bom ter alguns filmes para distrair um pouco, para descontrair. Bom, então eu tenho minha listinha aqui de filmes, eu assisti 8 filmes no mês de março e eu vou começar então compartilhando agora com vocês. O primeiro filme que eu assisti, que na verdade não é bem um filme, é um documentário, foi Miss Americana, que é um documentário sobre a Taylor Swift. Se eu não me engano, ele foi produzido pela Netflix e ele conta um pouco da história da Taylor, mas não a história completa dela, assim, conta um pouco sobre a infância, um pouco sobre a adolescência e foca mais no momento atual. Eu achei muito interessante, assim, eu confesso que quando eu era mais nova, durante a adolescência, eu era muito fã de Taylor Swift. Eu ouvia muito os primeiros álbuns dela, quando ela ainda era aquela pegada mais country, levemente popzinho, assim. Eu parei de seguir o trabalho dela quando ela começou a ficar mais pop mesmo, porque não é bem o estilo de música que eu gosto, mas eu confesso que ainda assim, né, assistindo esse documentário, eu percebi que tem muitas músicas dela de hoje que têm significados muito interessantes, que têm histórias legais por trás delas e que eu nem fazia ideia porque eu nunca tinha dado uma chance. Então eu até fiquei com vontade de ouvir mais músicas atuais dela também para entender um pouco mais do que se passa hoje na vida dela. Mas achei o documentário bem interessante, ele tem uma pegada um pouco assim feminista, de mostrar que ela foi criada para ser uma estrela, sabe? E de como tudo isso pesou e influenciou a vida e a carreira dela. É muito legal mesmo. Assim, não estava esperando grandes coisas, mas achei muito interessante. Se você for fã da Taylor Swift, você precisa assistir, obviamente. E se você não for fã, mas conhece, tem um leve interesse, é interessante para conhecer um pouco mais sobre a história dela. Então a minha opinião sobre o filme é uhul! Segundo filme que eu assisti em março foi Parasita, ou então Parasite em inglês, né? Eu não me arrisco a falar esse nome em coreano porque eu não faço a mínima ideia de como se pronuncia, mas é um filme coreano, como eu acabei de entregar, né? E foi o filme assim que arrebatou no Oscar, ganhou o melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, se eu não me engano, ganhou um monte de categorias. Era um filme muito comentado e eu tava, obviamente, curiosa para saber do que se tratava. Então eu assisti esse filme. Ele vai contar a história de uma família coreana que é bem pobre, assim. Eles moram num porão e certo dia o filho, né, daquela família, ele recebe uma oportunidade, ele começa a trabalhar como tutor na casa de umas pessoas ricas. E aí aos poucos ele consegue trazer a família inteira dele para trabalhar naquela casa. E até aí tudo bem, é algo bem normal, só que de repente acontece assim, tipo uma reviravolta gigantesca no filme, vira uma fundunça, assim, tipo, realmente vira uma bagunça, e eu ficava assim, quê? Sabe? Essas eram as minhas reações mais pro final do filme. Ele é um filme que tem uma crítica social bem interessante, mas o final dele vira algo muito louco. Eu gostei bastante desse filme, eu achei diferentão mesmo. Achei também bem legal de ver que foi o primeiro filme de língua estrangeira que ganhou o melhor filme no Oscar, né? Porque geralmente eles botam como filme estrangeiro, né? E aí eles colocam numa outra categoria. Mas achei muito legal isso, assim, de ver que é um filme que os personagens são coreanos, eles falam coreano o filme inteiro, e ainda assim ele ganhou o Oscar de melhor filme, então isso é bem legal, dá uma descentralizada ali, né? Não é sempre só aquelas produções de Hollywood. Resumindo então, minha opinião sobre o filme, eu gostei do filme, achei bem legal, a ideia do filme é interessante, apesar de que lá no final eu fiquei meio o que tá acontecendo aqui, sabe? Mas ele é um filme que te faz querer saber o que vai acontecer. Então, assim, eu super recomendo, assistam, tá?
Mas, apesar de tudo isso, eu não consigo dar a nota máxima para esse filme pelo simples fato de que eu achei uma loucura, sabe? E eu também não quero que vocês pensem assim que é tipo o melhor filme que vocês vão assistir na vida de vocês. Mas eu gostei bastante, então eu recomendo vocês assistirem para tirarem suas próprias conclusões. Mas a minha nota vai ser um ok, mas é um ok bem feliz. Próximo filme que eu assisti foi Dark Waters, ou então O Preço da Verdade. E ele é com um ator que eu adoro, que é o Mark Ruffalo. E ele vai contar a história desse advogado que ele trabalha numa dessas empresas grandes. E certo dia ele é contratado por um fazendeiro que alega que a propriedade dele está sendo contaminada por uma empresa grande. E aí ele começa a mostrar que todas as vacas, né, e os bois que eles estavam criando começam a morrer. E a água está contaminada, as plantas começam a morrer, enfim, tudo isso. E aí ele pede ajuda então para esse advogado. E esse advogado no começo ele fica meio em dúvida se ele vai ajudar ou não, porque ele trabalha, digamos assim, para essas empresas grandes, né? E aí então ele estaria fazendo o contrário do que ele deveria fazer. Mas ele acaba pegando o caso e ele passa anos e anos e anos trabalhando nesse caso. E esse filme ele é baseado em uma história real. E é muito chocante, assim, ele traz dados muito loucos. Eu não quero dar grandes spoilers pra vocês, porque se eu começar a falar em palavras-chave aqui, vocês já vão ter spoiler. Então eu não quero falar mais do que isso, mas assim, é um filme importante, assim, é um filme que você precisa assistir, ele te ajuda a abrir os olhos pra muita coisa. Nossa, não sei nem explicar. É um filme assim, eu terminei pensando que eu queria me livrar de tudo que eu tinha na minha casa, assim, sabe? Repensar todas as minhas escolhas, todas as minhas escolhas de compra, sabe? Não sei, é interessantíssimo, eu recomendo muito. É um filme paradão, mas ele é muito legal, então a nota pra ele vai ser uhul! O quarto filme que eu assisti foi Lost Girls, e ele é um filme que conta a história, também é baseado numa história real, e ele conta a história de algumas meninas que começam a desaparecer, sempre no mesmo lugar, e ninguém investiga elas, porque elas trabalham meio que como prostitutas, e aí as pessoas acham que elas merecem esse tipo de coisa. E aí começa a se juntar um grupo de mães e família e amigas e coisas assim dessas meninas, para tentar forçar a polícia a começar a investigar esses assassinatos. A história em si eu achei muito legal, eu acho que, considerando que é baseado em fatos reais, é muito triste pensar que isso aconteceu de verdade. Mas eu achei assim que o filme, sabe, assim, atores meio fracos, interpretações meio ruins, bem paradão, às vezes as coisas, sabe assim, acho que podiam ter apresentado as coisas de uma forma diferente, enfim. Não foi um filme assim que me manteve muito interessada, apesar de que eu queria saber qual ia ser o final, mas assim, foi um processo de ter que me esforçar para terminar de ver o filme, sabe? E a minha nota então para esse filme vai ser um O quinto filme que eu assisti também foi um filme indicado ao Oscar e era um dos favoritos, que é 1917. Esse é um filme de guerra que conta a história de dois rapazes que eles têm como missão levar uma mensagem para um outro batalhão. Então eles têm que sair lá de onde eles estão, naquele batalhão, e atravessar campos dos inimigos e coisas assim para chegar no outro batalhão e levar a mensagem de que eles não devem atacar. É um filme muito legal, assim, eu não sou assim a maior fã de filmes de guerra, mas esse filme realmente era um que eu queria assistir e que eu fiquei muito feliz de assistir. A trilha sonora é muito boa, os protagonistas, né, os atores que fizeram os protagonistas, eles envolvem a gente, assim, tem uma boa atuação, apesar de que eu acho que eles não são conhecidos, ao menos eu nunca tinha visto nenhum dos dois antes. A história em si é muito interessante e é cheio de, né, dá pra imaginar, né, vive dando problema e às vezes dá umas coisas certas, mas daí acontecem outras mil erradas, então é um filme muito legal e pra quem gosta de filme de guerra, vocês precisam assistir. E pra quem não gosta, deem uma chance também, porque não é aquele tipo de filme super paradão, sabe? Sempre tem alguma coisa acontecendo, então ele é bem legal mesmo e a minha nota pra ele vai ser uhul! Próximo filme foi Once Upon a Time in Hollywood, ou então Era Uma Vez em Hollywood, e esse é mais um filme do Tarantino.
Eu acho que eu não preciso falar muito pra vocês depois disso, mas assim, ele vai contar a história de um cara que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e ele é um ator que era bem famoso, mas ele começa a entrar meio que em decadência. E aí o filme é meio que sobre os bastidores, assim, né, de como era a vida desse cara e o dublê dele, que trabalhava pra ele também, e de alguns outros famosos e tal. Então é aquele tipo de filme que tem vários personagens e as coisas parecem desconectadas, mas eventualmente lá no final elas conectam todas juntas. É um clássico filme de Tarantino, né? Lerdo durante 2 horas e na última meia hora acontece tudo que tem pra acontecer no filme. Então, se você gosta dos filmes desse cara, com certeza é um filme que vale a pena. A história é bem legal, eu tava achando muitas coisas interessantes, só que esse tipo de filme sempre me vence no cansaço. Eu estaria mentindo pra você se eu dissesse que eu ia assistir de novo esse filme algum dia na minha vida, porque eu realmente espero que não. Porque é aquele tipo de filme assim que eu fico, tá, que enrolação, vai logo, onde é que isso vai chegar, sabe? Então a minha nota pra esse filme é ok. O 7º filme que eu assisti foi Little Women, ou então, eu acho que a tradução ficou Adoráveis Mulheres. E ele é baseado no livro Mulherzinhas, em português, né? Esse filme conta a história de 4 irmãs que viviam juntas numa casa, né, durante a adolescência e tal, junto com a mãe delas, enquanto que o pai delas estava na guerra. E esse filme vai, na verdade, focar não só na adolescência, mas também depois quando elas se tornam adultas. É aquele tipo de filme que fica indo e vindo, sabe? Ele te mostra cenas do passado e do presente, tudo mesclado. No começo fica um pouco confuso, mas logo dá pra entender qual é a linha, né, a linha do tempo do filme. Ele é muito interessante, assim, ele é um pouco... Assim, as meninas, né, elas são um pouco à frente do tempo delas. Ela é escritora, ela acredita que não precisa casar, que, sabe, ela quer viver fazendo aventuras e tal, enquanto que muitas personagens mais conservadoras do filme falam que se tu quer ser alguém na vida, ou tu tem que ser rica, ou tu tem que casar com um cara que seja rico, basicamente essa é a ideia. E é um filme muito legal, assim, ele conta a história dessas irmãs, então, uma delas tinha sonhos de ser atriz, a outra queria ser pintora, uma delas queria ser pianista, então, tudo assim, né, diferentes, mas elas têm algumas semelhanças entre elas. E é muito bonita a relação que elas têm entre elas. Esse filme tem a Emma Watson no elenco, tem a Meryl Streep, tem a Laura Dern e tem mais muitas outras atrizes e atores que são legais e conhecidos. E é um filme, assim, gostosinho, assim, de assistir. Ele é bem drama, paradão, nada muito grandioso acontece, mas eu gostei muito da história, achei bem interessante esse jeito de contar, meio mesclando linha do tempo, que às vezes é presente, às vezes é passado, e aí você vai aprendendo um pouquinho, conhecendo elas, pegando alguns flashbacks ali, um e outro, né? Então é muito interessante o filme e por conta disso a minha nota vai ser uhul! E por último, o 8º filme que eu assisti em março foi O Poço, que é um filme da Netflix. E acho que é um filme, assim, bem recente mesmo, ele recentemente apareceu lá no catálogo. E ele vai contar a história de uma prisão diferente. É uma prisão que, ao invés dela ser celas normais, assim, ela é tipo um poço, assim. Então ela tem andares para baixo. E aí eles mandam todos os dias uma mesa de comida lá do primeiro andar, do 0, né, para baixo. E aí a mesa fica um pouquinho ali em cada andar e vai descendo, 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 e os presos então vão comendo conforme a mesa vai chegando. E aí, obviamente, no fim lá, nos últimos andares, nunca chega comida nenhuma. O personagem principal, que é um dos prisioneiros, ele começa a querer tentar mudar essa realidade, porque ele acha meio que um absurdo pensar que tem gente que se esbalda um monte, come um monte nos andares de cima, enquanto que lá nos últimos andares não tem comida pra ninguém, né? E tem gente que literalmente morre de fome. É um filme, assim, ele traz uma crítica social escondidinha, sabe? Aquela coisa assim que, a gente pensa numa prisão, mas isso acontece na vida real, né? Então é muito interessante, assim, e os diálogos que acontecem no filme e tal. Não quero dar spoilers pra vocês, tá? É um filme paradão, já digo isso pra vocês, não acontece nada de grandes ações no filme, mas é um filme que vale a pena. Eu só não vou dar a nota máxima pra ele porque eu achei que o final ficou muito aberto, assim.
Eu achava que o final ia ser algo mais assim, ó, sabe? E foi um final que dá pra pensar muitas coisas, um final bem interessante, bem permite bastante reflexão, sabe? Mas eu tava esperando que ia chegar em alguma coisa mais uau e não chegou. E outra coisa que eu digo é que esse filme embrulha o estômago, tipo, mesmo, assim, é um filme, ele não é de terror, não é nada disso, mas é um filme, assim, que te deixa meio nauseado, assim, sabe? Eu fiquei assistindo e pensando, meu Deus, o que é isso, sabe? Assim, dava uma sensação meio ruim, então já deixo isso avisado também pra vocês, pra quem não gosta muito desse tipo de sensação, foi bem incômodo. Mas então minha nota pra esse filme vai ser ok. E é isso, gente, essa foi a minha listinha de filmes de março, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram algum desses, comentem aqui o que vocês acharam, e se tem algum que vocês ainda não assistiram, comentem aqui embaixo quais vocês querem assistir. Não esqueçam de deixar um like, compartilhar pros amigos que também estão sem nada pra assistir. Um beijo, até a próxima!